Eu tava errado. Há 2 anos atrás eu fiz um vídeo falando sobre inteligências artificiais e se podem roubar o seu emprego. E a conclusão que eu cheguei foi que não, porque o processo criativo é algo que gira ao redor de uma solução e não uma decisão direta, porque é sobre explorar possibilidades de como interpretar a criação de uma arte. E bom, agora com o Midjourney e o DALL-E 2, a gente sabe como que essas formas de produção de arte funcionam e como que a exploração de um prompt vai ser feita. Então, os robôs vão roubar o seu trabalho? Talvez sim, mas o problema é maior que isso. Bom, sobre utilizações futuras das inteligências artificiais em processo, ainda é um terreno meio nebuloso, porque agora a gente já está vendo aplicações mais concretas de inteligências artificiais para modelagem 3D, retopologia, renderização, pintura e desenho. Tanto que essas inteligências artificiais estão sendo treinadas para copiar estilos mais icônicos de grandes artistas, como por exemplo James Gurney, Eiichiro Oda e outros muitos artistas, como você pode ver na tela. É justamente sobre isso que eu vou discutir hoje, não sobre aplicação, porque o meu conhecimento não vai dentro da pipeline de produções assim, mas eu quero apontar um dos maiores problemas que eu vejo sobre essas ferramentas, no caso a ética das inteligências artificiais. Bom, quando a gente fala de uma pintura, a gente não trata ela como objeto, mas sim como um artista também. Você não vai no museu só ver a Mona Lisa, você vai no museu ver um Da Vinci, ou um Van Gogh ou um Caravaggio, porque não tem como excluir o artista da obra. Ainda mais quando o artista acaba tendo um nome e uma força tão grande assim. Não só porque são pintores, escultores ou grandes artistas, mas sim porque são referências e influências que criaram um processo e uma forma de olhar o mundo e que justamente molda a arte além do trabalho deles, porque tem uma racionalidade por trás da obra junto com o contexto. E se lembra bem dessa frase porque ela vai ser importante mais pra frente. E com inteligências artificiais, agora a gente diminui isso, porque encurta o processo em muitos e muitos níveis diferentes. Só que ainda não está tão fácil o acesso para isso, porque para se ajustar a uma forma de produção, primeiro precisa mostrar que pode efetivamente impactar a indústria de forma que facilite e barateie os custos de produção. Porque afinal de contas, a gente não está falando de renderizar uma pintura por 5 minutos, mas sim de quantas tentativas são necessárias para chegar ao caminho de exploração correta nesse treinamento. Mas é aqui que a gente encontra o primeiro problema, porque para treinar precisa de referência. E buscar referência, ainda mais para trabalhos criativos, é justamente a parte mais complicada. Porque existe uma coisa que eu não sei se você lembra, chamada direitos autorais de utilização de imagem. E isso aponta para uma outra conversa complicada que a gente tem bem próxima desse tópico, que é a de artistas que têm um estilo muito parecido um com o do outro, meio que parecendo que está tentando copiar o outro trabalho, só que nesse ponto não dá para você necessariamente registrar um estilo em questão de referência. Por exemplo, você pode muito bem ser o Caravaggio, registrar o seu trabalho como o seu estilo, mas você não pode registrar um movimento artístico como o barroco, por exemplo. E aqui começa a ficar complicado, porque quando se trata de pessoas, tem uma ideia de referências, interpretações pessoais, o trabalho mais técnico também, principalmente escolhas, se montam com estudos. Então, por mais que um ou outro artista tente copiar os traços e soluções visuais como você faz, ainda vai ser um pouco complicado, por mais que chegue perto, porque copiar a sua voz, por assim dizer, é um pouco mais difícil, porque vai entrar tanto em escolhas de design, tema que vai ser abordado, escolha de cores e principalmente como que o artista vai trabalhar os estudos desses tópicos. Então, nesse ponto, a arte é muito mais sobre o artista do que a obra final em si. Mas quando o artista não é uma pessoa, então nem teoricamente tem falhas, e quando esse artista foi treinado só para copiar o estilo de uma outra pessoa, o único propósito e função desse artista é ser um copiador. Aí deixa de ser referência e começa a ser plágio. Por mais que não tenha fins lucrativos, você não pode utilizar uma imagem e principalmente o trabalho de outra pessoa sem consentimento, porque é o processo de estudo e soluções que levaram a vida toda para chegar onde estão. Então, para você treinar, precisa das imagens, e para autorizar a utilizar imagens dessa forma, você precisa definir como que elas vão ser usadas, onde, por quem e com qual propósito. E eu não sei vocês, mas eu garanto que se fosse por mim, eu não ia permitir, por mais que a ideia seja interessante, alguém pegar o meu trabalho e treinar uma inteligência artificial para copiar ele. Porque isso não é só uma ofensa ao meu trabalho, mas também é um risco para toda uma comunidade de artistas que produzem assim como eu. Porque abre espaço para que cópias sem autorização minha distorçam o meu estilo, produzindo coisas que eu não concordo, como a gente já comentou em outro vídeo por aqui. Porque por mais que você precise de dinheiro, você não vai fazer qualquer negócio.
Você quer trabalhar com ilustração, você não faz 3D, seja porque não gosta, não tem conhecimento ou não é o seu foco agora. Mas isso para tópicos também. Você não trabalha com garotas de anime porque não concorda com a representação visual. Então essa escolha sua representa o que você acredita e como que a sua voz funciona influenciando o seu trabalho. Então, agora que a gente já entrou em falar sobre representações e abordar ideais, vamos entrar também em direitos autorais. O que é produzido, de quem é a responsabilidade e principalmente de quem é o direito autoral. Ah, mas eu dei a ideia e escrevi como a imagem queria, os detalhes, para que a IA só desenhasse ou o artista só desenhasse. Então, essa ideia é minha ainda e eu sou um artista também. Calma, a ideia é só uma parte do processo criativo. Por exemplo, você pode comprar todos os ingredientes para um bolo e não quer dizer que você é um confeiteiro, porque muito da arte está no processo e nas soluções criativas que se criam ao redor de alguma coisa. Então, vender o prompt para abordar um estilo de arte como já está rolando é só uma parte da solução. A gente não vai encontrar resultados iguais para sempre, porque a própria inteligência artificial vai mudando as formas de como abordar a mesma ideia. Existe isso então de ser um prompt artist? Bom, talvez possa existir, porque descrever algo é uma tarefa específica, mas que não vai ser finalizada nela mesma. Até porque para descrever ainda é uma interpretação muito subjetiva. Mesma coisa que os ingredientes do bolo, só que ao invés de seguir uma receita, você mostra como interpreta e enxerga o mundo, criando a sua própria receita. Isso não dá para ser específico, porque isso acredito que a IA vai ser apenas uma ferramenta e uma parte do processo, igual o Photoshop, o Blender e o ZBrush está sendo para arte, uma nova forma de olhar e produzir. Então, respondendo a minha pergunta inicial, um robô vai roubar o seu emprego? Acredito que roubar não, mas vai mudar como que a gente olha e produz. Tem coisas que vão ser substituídas e tem coisas que vão ser feitas de uma nova forma. A gente já tem retopologia que começa a ser automatizada. A gente já tem modelagem 3D feita por inteligência artificial, desenhos e assim vai indo. Então, como que vai ser o futuro? A gente não tem certeza. Mas arte não se cria do nada. Então é muito mais sobre explorar o mundo, interpretar pela nossa orientação pessoal. E saber nisso tudo que a gente é falho e limitado ajuda a contornar nossos limites de forma criativa e inventiva. Isso é o que a arte é, sobre olhar o mundo de novas formas. A gente ainda tem outros problemas morais e éticos sobre usar a arte de outros artistas sem permissão. A gente tem problemas de representação porque a fonte de referência surgiu em um mundo problemático. Mas ter esses problemas não significa que é o fim do mundo. Toda boa pergunta só precisa de uma boa resposta, e é isso que a gente está buscando. Porque a gente não pode esquecer que essas questões existem. Então o problema da inteligência artificial não é só se vai roubar o seu emprego, mas sim no quanto treinar para algo assim é certo, principalmente quando os artistas já não estão mais entre nós. E caso você tenha outras dúvidas e preocupações sobre o futuro, deixei os links de pesquisa sobre referência que eu usei para dar uma olhada para falar aqui na descrição. Recomendo muito a live da Sula, os vídeos do Gui e principalmente do Nerdologia falando sobre moral, ética e inteligência artificial. Lembrando sempre que caso tenha alguma dúvida mais específica, os comentários estão aqui para que a gente converse mais sobre isso. Eu espero que tenha te acalmado um pouco e te espero no próximo vídeo.